Olá, concurseiros em geral, professor Ivone aqui falando, e mais uma vez a gente vai falar um pouquinho sobre a situação da pandemia no Brasil e a correlação de tudo isso que está acontecendo com a realização ou não dos concursos, das provas que estão marcadas para o mês de março. A gente viu o que aconteceu hoje, né? O concurso da PM de Tocantins teve a prova adiada, já foi remarcada logo para o início de abril. Possivelmente também haverá muita dificuldade de realização dessa prova na nova data marcada. E a pergunta agora maior que se faz, curiosidade, desespero talvez fosse a palavra mais certa, daqueles inscritos nos concursos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, em relação ao adiamento ou não dessas provas que estão marcadas. Bom, em relação a essas provas, eu já venho falando desde sábado, né, que eu avisei, a probabilidade é muito alta de não termos a prova da Polícia Federal no dia 21 e da Polícia Rodoviária Federal no dia 28 de março. Hoje, né, na quinta-feira, eu diria que a probabilidade de a prova da Polícia Federal ser realizada no dia 21 de março beira, assim, a 0% de possibilidade, ou seja, a chance praticamente de 100% de essa prova ser adiada. Da Polícia Rodoviária Federal, como é uma semana depois, a gente colocaria aí talvez 1% de chance de realização, mas não é um sentimento, é uma constatação em cima dos dados que estão sendo divulgados por todas as autoridades sanitárias, né, a imprensa em geral, o próprio Ministério da Saúde, ainda que em entrelinhas, né, vem falando dos números, né, são dados concretos. Não há como daqui a 17 dias ser feita uma prova para mais de 400 mil pessoas no Brasil todo, inclusive várias capitais, né, e cidades do interior também, de alguns estados com medidas extremamente restritivas, em alguns casos não podendo ter locomoção nos fins de semana, tudo fechado aos sábados, aos domingos, e a prova é num domingo. E possivelmente essas cidades, né, em que está havendo essas medidas muito restritivas, haverá restrição em relação a transporte público, né? Talvez haja problemas em aeroportos, rodoviárias, ou seja, a indicação é que é impossível a realização da prova da Polícia Federal daqui a 17 dias. Mesmo porque essas medidas restritivas, elas têm sido tomadas, regra geral, por 15 dias. E se a gente considerar, né, a partir desse fim de semana, que começam em alguns lugares as medidas mais severas, se a gente projetar aí no tempo 15 dias, já não tem mais como ser realizada a prova, porque a Polícia Federal, o Sebrasp, teria que avisar pelo menos com uma semana de antecedência sobre o adiamento da prova. Então, se a gente faz a projeção e faz contas muito rápidas, realmente é inviável, é impossível, e hoje eu diria com muita lucidez, 100% de chance de a prova da Polícia Federal ser adiada. Em relação à prova da Polícia Rodoviária Federal, como a gente tem um pouquinho mais de tempo, eu diria que ainda teria uma chance mínima de 1%, 2%, no máximo aí, de ser realizada no dia 28 de março. Mas a gente tem que agora pensar
com um pensamento cidadão, um pensamento realmente republicano, um pensamento no sentido de que, sem demagogia, mais vale agora você ter uma prova adiada, ainda que você tenha se esmerado, você tenha feito um esforço adicional para vencer esses editais gigantescos com conteúdo programático enorme, você já na sua reta final de preparação, ainda que você tenha feito todo esse esforço, parece-me que vale a pena você fazer um pouquinho mais de esforço e aceitar essa situação. Há muitos concurseiros desesperados, achando que é o fim da linha, que nada. Isso aí é só mais um problema que você, na sua jornada de concurseiro, está tendo que enfrentar. Um problema, lógico, que extrapola aquela esfera apenas dos problemas relacionados aos concursos, né? Extrapola por quê? Porque é uma questão de saúde pública, é uma questão sanitária e a gente não tem muito o que fazer em relação a isso. E eu insisto com vocês o seguinte: basta um candidato discutir judicialmente que ele quer fazer a prova, mas ele não quer colocar sua vida em risco, ele não quer colocar a vida de sua família em risco, ele tem uma probabilidade muito grande de conseguir uma decisão judicial favorável. Quanto mais hoje, depois dos pronunciamentos de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, vocês devem ter acompanhado todos os noticiários hoje, né? Presidente do STF, Alexandre de Moraes e vários outros ministros se manifestando no sentido de que tem que haver sim, né, medidas extremamente restritivas, urgentes, para que a gente consiga dar um freio de arrumação na situação pandêmica aqui no Brasil. Então, depois desse pronunciamento dos ministros do Supremo, aí é que eu passo a pensar mesmo que ainda que as instituições PF e PRF insistissem em realizar a prova, o que eu quero acreditar que elas não farão isso, né? Mas ainda que insistissem, né, por vários motivos em realizar a prova nas datas que já estão marcadas, teriam uma dificuldade muito grande com decisões judiciais que seguramente haverá. Seguramente. Por quê? Porque há candidatos que fizeram todo um investimento de preparação para esse concurso, querem fazer a prova, mas não querem e não podem, por motivos os mais variados, colocar em risco a sua vida e sobretudo a vida talvez de coabitantes, né, de familiares que coabitam com o candidato e que sejam de grupo de risco. Então nós temos essa situação em relação às provas marcadas. Eu sinceramente gostaria muito, como professora, como uma pessoa que está acompanhando inúmeros alunos que estão se esmerando há meses em cima desse conteúdo programático, ou da PF ou da PRF, né? Eu gostaria muito que nada disso estivesse acontecendo. É evidente que as provas pudessem acontecer nas provas marcadas, mas sinceramente, diante da situação que é inegável que está acontecendo, da quantidade de óbitos, os números revelam uma situação extremamente perigosa. Então nós temos que ser prudentes. Uma prova dessas, é óbvio, representa uma aglomeração gigantesca e que colocaria em risco ainda mais toda a população, porque iria evidentemente fomentar o contágio dessa doença. Então eu tenho que ser favorável, eu sou favorável a que essas provas sejam adiadas e tenho certeza que a prova da PF já existe para ela uma inviabilidade de realização.
Conforme eu já disse, da PRF, uma mínima possibilidade. E isso trabalhando com os dados, né, que foram divulgados hoje. Então, caríssimos concurseiros do Brasil todo, meus alunos, qual é a necessidade nossa agora? Primeiro, tranquilidade. Calma. Vamos ter calma. Segundo, não parar de estudar, seguir o cronograma. Vamos seguir como se a prova fosse aplicada nas datas que estão marcadas. Vamos seguir e sempre com um pensamento. Essas provas serão realizadas. Não serão realizadas agora, mas depois elas serão realizadas. Não apenas as provas da PF, da PRF, as provas no Brasil todo, marcadas para o mês de março. Seguramente todas serão adiadas, todas. Mas lembrem, serão adiadas e elas serão aplicadas assim que houver uma possibilidade segura para a sociedade, para os candidatos em geral. Então sigam no seu propósito. Vida de concurseiro é uma vida difícil. Estamos talvez agora na maior prova de nossas vidas como concurseiros. Então sempre enfrentamos muitos problemas. Esse problema, ele é um problema, claro, pioneiro, um problema inédito na vida de todos os concurseiros, mas que dá para ser enfrentado. Siga o cronograma, cuide-se, cuidado com a sua saúde física, mental, mas sem perder o foco. Cuide-se e siga estudando. Vai dar tudo certo, podem ter certeza disso. As provas serão adiadas, daqui a pouco elas serão remarcadas, você vai passar e o seu nome estará no diário oficial como aprovado. Amém. Amém. Bom, eu sou a Ivone, do CEP Concursos. Se inscreva aqui no nosso canal, siga a gente no nosso Instagram, CEP Concursos Oficial, e nós estaremos juntos e sempre conversando sobre esse e sobre vários outros temas do mundo dos concursos. Um grande abraço.